Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Educação, o programa que a gente fala de educação em tom maior. Eu sou a Laila Mello, sou uma mulher cisgênero, parda, de cabelos escuros, hoje estão no ombro um pouquinho anelados, hoje eu estou vestindo uma camisa vermelha, uma calça vinho e estou de óculos. Você está acompanhando agora o Educação, nessa temporada que nós estamos falando sobre a escola do presente. Que escola é essa que nós temos hoje? Quais são os desafios? O que a gente pode pensar em melhorias e garantia do direito à educação? É uma temporada que é voltada ao professor e à professora, mas você que compõe a comunidade escolar, pais, alunos, cuidadores, fique aqui bem-vindo com a gente, vem conversar com a gente, bater um papo para a gente entender o que é educação. E hoje, o programa, nós vamos falar sobre um assunto extremamente atual, extremamente importante, que é o uso da tecnologia em sala de aula. Para conversar comigo, eu estou recebendo aqui, no programa de hoje, a professora da Universidade Federal de Goiás, doutora em Educação Científica e Tecnológica, pesquisadora na área de Tecnologia e Educação, Tecnologia na Formação Docente, a professora Janice Pereira Lopes. Muito bem-vinda, professora. Obrigada pela presença. Obrigada, Laila. Obrigada pela oportunidade de diálogo, com o colega Gustavo que está aqui. Eu sou uma mulher, vou fazer minha autodescrição, sou uma mulher negra, de cabelos crespos, na altura dos ombros, uso óculos, a idade já me exige isso. E hoje estou vestindo uma camisa azul clara com uma calça azul mais escura. E também a gente está recebendo aqui em estúdio o professor e assessor pedagógico da educação em tempo integral da Rede Estadual de Goiás, o professor Gustavo Bordigon Franz. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Laila. É com muita satisfação que estou aqui. Sou o Gustavo, sou um homem branco, possuo pouco cabelo, mas com uma barba um pouco volumosa. E hoje estou vestindo uma camisa de flanela xadrez em tons azuis e uma calça marrom claro. Obrigada, professor. Sempre que a gente começa o programa, a gente tem um hábito aqui de entender o nosso assunto, só que pelo viés das pessoas na rua. A gente foi lá na Universidade Federal de Goiás para conversar com os alunos e saber se eles estão utilizando a tecnologia para estudo e, se sim, como é que eles estão usando. Vamos acompanhar. Gabriel, qual que é a sua opinião sobre o uso da tecnologia na educação, de modo geral? Como que é a sua rotina de estudo? Você usa a tecnologia para estudar? Eu uso sim, eu acho que a tecnologia ajuda bastante, a gente vê bastante vídeo no YouTube que tem bastante explicação, então pode incrementar mais o que o professor fala de sala de aula. Na questão da matemática mesmo, tem muitos sites que ajudam a gente a fazer gráficos, montar figuras geométricas, então ajuda a auxiliar bastante a gente a fazer essas pesquisas da matemática e estudar, e ajuda bastante a gente até ensinar, já que o meu é licenciatura. Sim, uso tanto aqui na faculdade quanto em casa. Eu estou sempre com o meu computador, então dificilmente eu estou escrevendo no caderno, é sempre acompanhando as coisas pelos slides, ou então escrevendo ali no Docs mesmo, em vez de anotar no caderno, eu estou escrevendo pelo computador porque eu acho mais prático. Qual que é a sua expectativa quando você se formar para usar isso? Você acha que vai ser uma realidade, é um caminho sem volta? Então, depende do cenário que a gente vai estar inserido. Por exemplo, se a gente for dar aula em cursos de idioma ou aqui mesmo no CL, no Centro de Línguas, porque eu dou aula lá, eu sou docente do CL. Lá você tem uma abertura maior para fazer uso dessas tecnologias. Você tem suporte, você tem equipamento para trabalhar isso em sala. E os alunos, geralmente, eles vêm de uma realidade que eles têm contato com essas tecnologias. Então, esse trabalhar das tecnologias em sala fica mais facilitado. Nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias, né? Sim, realmente é muito complicado de falar, porque os professores passam muitos textos para a gente ler online e não disponibilizam isso, por exemplo, na biblioteca. Então, ter esse tipo de texto para você ler pelo celular é muito complicado, principalmente se você não tem uma internet de qualidade, e pegar a rede aqui na UFG também não é uma das coisas mais fáceis.
Então é uma questão que a gente precisa melhorar e os laboratórios da UFG também não estão disponíveis sempre para os estudantes usarem. É muito fácil falar que a internet está ajudando a gente quando está ajudando um grupo muito nichado de pessoas. E a gente precisa que a internet consiga amparar um número maior de estudantes por toda a rede. Quando a gente ouve as pessoas na rua, a gente tem sempre uma noção geral do que está acontecendo, né? Então, a gente tem aí pessoas que são a favor da tecnologia, que utilizam, até um estudante, né, que vai virar uma professora, né, depois. E a gente tem alguns cenários também que já apontam para as desigualdades. Mas eu queria, são assuntos que a gente vai percorrer aqui ao longo do programa, mas minha pergunta inicial, professora, há como escapar do uso da tecnologia na educação? Eu já tenho conversado em várias circunstâncias sobre isso, né, há bastante tempo. E, inclusive, uma das coisas que me incomoda muito é falar em a escola do futuro, né? A gente não está dando conta da escola do presente e dos estudantes do presente, que não são os mesmos, por exemplo, da época lá de 2 décadas atrás, quando eu dava aula na educação básica. Não tem como fugir da tecnologia, né? Hoje a gente tem diferentes equipamentos disponíveis, a internet, indiscutivelmente, ela abriu um monte de possibilidades boas e ruins, né, como naturalmente acontece. A gente tem a inteligência artificial chegando com muito peso e acessível, né, para quem tem a possibilidade de ter internet disponível, enfim, o chat GPT, já dei uma entrevista sobre isso, ou seja, não tem para onde a gente correr. Eu acho que o grande desafio é a gente perceber como essas tecnologias, né, tem invadido a nossa vida, né, e o bom uso que podemos fazer delas, mas sempre com um olhar muito crítico. E isso também compete à escola, compete ao professor. Eu tenho dito normalmente que o estudante já utiliza a tecnologia. Então, a gente dizer para esse estudante não pode usar é o caminho mais rápido para o fracasso, inclusive para esse diálogo, né? O grande desafio é o professor também conhecer esses recursos, a ponto de que ele consiga levar para a sua turma, para a sua sala de aula, reflexões exatamente sobre as limitações dessas tecnologias. A gente tem o hábito de imaginar que a tecnologia é infalível e ela não é, porque ela é produzida por mentes humanas e a gente também tem falhas, tem limitações, então ela não é a panaceia para resolver todos os problemas que a gente tem. Em quaisquer espaços, na escola, indiscutivelmente também não será. Vamos acompanhar uma explicação a respeito do que é essa tecnologia da educação, porque é um assunto que a gente fica em dúvida, né? O que de fato a gente está falando de tecnologia quando a gente fala de educação? Vamos acompanhar, a gente preparou um vídeo para você aí de casa. A tecnologia está em todo lugar, no trabalho, na atividade física, nas tarefas diárias, mas será que há espaço para a tecnologia nas escolas? Vamos começar a entender o que são as tecnologias na educação. A lista de exemplos é longa, mas podemos pensar em louças interativas, tablets, aplicativos, infográficos, planilhas e até impressoras 3D. Ou seja, ela vai muito além do uso do smartphone, que hoje é o dispositivo móvel mais comum em nosso dia a dia. Em um mundo em constante transformação, a sala de aula não fica imune a ela. E quais são os benefícios da educação aliada à tecnologia? Aproximação entre escola e o universo cotidiano do aluno, formatos mais interativos de ensino e aprendizagem, desenvolvimento de novas competências operacionais e a preparação para o mundo pós-escola, que já está mediado por tecnologias. Por outro lado, instituições como a Unesco afirmam que os benefícios são mais desfrutados por alunos de países ricos. Em um ritmo acelerado de mudanças, o relatório da Unesco alerta para a possibilidade de alunos mais distraídos e professores sem a preparação adequada para o uso de novas ferramentas. Quase 1/4 dos países proibiram os smartphones nas escolas. Além disso, somente 14% dos países no mundo garantem por lei a privacidade dos dados na educação. No Brasil, a BNCC destaca o que chama de cultura digital, na competência de número 5. De acordo com o documento, o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz de realizar o uso qualificado das ferramentas.
Do outro lado do mundo, na China, o país limitou o uso de dispositivos digitais como recursos educacionais a 30% do tempo total de ensino. Já outros países, como a Itália e os Estados Unidos, proibiram o uso de algumas ferramentas digitais e redes sociais. A tecnologia já está no presente, mas como ela se encaixará no futuro da educação? Essa é a pergunta que fica, né, professor? Como é que essa tecnologia pode caminhar para o futuro? Porque ela já, de fato, ela já habita, né? Ela já está entre nós. Mas como é que a gente pode pensar nessa tecnologia, no bom uso dela na educação? Sim, como você falou e a professora Janice também muito bem reforçou, né? É inevitável não utilizar a tecnologia ou simplesmente ignorar os novos recursos digitais na educação. Eu acho que o futuro, ele trata-se muito de uma maneira de como o ser humano, como nós professores vamos fazer o uso da educação, né? E para isso a gente pode olhar um pouco para o passado também, ver outras experiências durante a nossa própria história, né? E como isso foi feito, né? Então, por exemplo, você tinha ali nos anos 90, começo dos anos 2000, a utilização ostensiva da televisão em sala de aula, com filmes educativos, né? Você vê grandes mídias produzindo material educativo em vídeo para ser utilizado na escola, e eu acho que o futuro é isso. Nós nos apropriarmos dessas tecnologias, nos formarmos para saber como utilizá-las corretamente e elas não serem apenas mais uma reprodução do quadro negro lá tradicional de sala de aula, onde o professor expõe todo o conteúdo, né? Um uso consciente e que tenha método, né? E a gente já trouxe aqui no nosso vídeo explicativo que há divergências nesse uso, né? Tem países aí que concordam, tem países que não concordam. E 1 em cada 4 países, né, já proibiu ou restringiu esse uso de celulares nas escolas. É o que identificou um relatório global de monitoramento da educação da Unesco, né, esse relatório que a gente já falou aqui, intitulado A Tecnologia da Educação, uma ferramenta a servir de quem? E a gente conversou com a consultora de políticas da educação digital do Banco Mundial, a professora Lúcia Delageno, que ela conversou com a gente e explicou alguns pontos importantes desse relatório, como, por exemplo, esse uso consciente e que tem um método, né? Não é só pegar uma tecnologia, usar um recurso ali, uma ferramenta, sem pensar no fato do bom uso dessa tecnologia ali dentro. Então, vamos acompanhar a nossa conversa com ela. O relatório, né, é parte do monitoramento global da educação que a Unesco faz, e esse relatório especificamente olhou o quanto a tecnologia tem ajudado a alcançar o objetivo de educação do milênio, que é todas as crianças educadas, todos os cidadãos com as oportunidades de desenvolver todo o seu potencial. E foi muito interessante porque a primeira reação que trouxe esse relatório foi que a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado com o uso da tecnologia em sala de aula, porque se a tecnologia ela não for planejada e implementada de uma maneira completa e de uma maneira em todas as suas dimensões, ela pode criar mais desigualdade educacional do que endereçar essas desigualdades. Então, hoje em dia, o que a Unesco viu é que tem muitos estudantes que têm acesso à tecnologia e que, portanto, pode desenvolver as suas habilidades e as suas competências digitais de uma maneira mais plena, de uma maneira mais ampla, e alguns que não têm acesso e que não têm as competências digitais para saber fazer isso. Então, a grande esperança que nós tínhamos como educadores da tecnologia é que ela fosse diminuir as desigualdades de educação. Mas se ela não for bem implementada e não tiver uma política de tecnologia educacional sólida e consistente a longo prazo, ela pode aumentar essas desigualdades. Por exemplo, a Suécia é um bom país. Ela proibiu o celular, mas todos os alunos têm acesso a laptops, a computadores na escola quando o professor propõe uma atividade pedagógica para isso, ou uma atividade autônoma de pesquisa, tal. Então, não é que a tecnologia faz mal ou diminui a aprendizagem. Quando ela não tem uma função de aprendizagem, uma função pedagógica, ela realmente é um fator de distração para os estudantes.
Isso já está na Base Nacional Comum Curricular do Brasil, que todo estudante brasileiro deve saber compreender, utilizar e criar tecnologias, mas de uma maneira responsável, reflexiva e ética. Pois é, a gente tem alguns pontos importantes aí que a professora destaca, professora Janice, e dois me inquietaram mais. A questão da desigualdade, como não alimentar a desigualdade, né? E principalmente num país como o Brasil, que as desigualdades educacionais já são discrepantes, e também o uso dessas ferramentas como uma forma de distrair o aluno. Ela não teria um uso pedagógico, ela está ali, um filme que não foi pensado na proposta da aula, que simplesmente está ali para tapar um buraco, vamos dizer assim. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Como é que a gente pode pensar nesse sentido? Eu avalio que a pandemia, né, ela deixou muito claro para a gente que realidade é essa, né, que a gente tem. A realidade escolar, a gente já sabe há muito tempo que a realidade escolar brasileira é uma realidade extremamente desigual, extremamente complexa, né? E que tem a dimensão do país como o nosso, né? Que é um país continental, né? Geograficamente falando. Então, me inquieta muito essa ideia de que precisamos ter todos os estudantes, né? Aí hábeis digitalmente para lidar com essas ferramentas e outras tantas que virão, né? Enquanto a gente não consegue garantir esse estudante em sala, né? A gente não consegue garantir esse estudante percebendo a educação enquanto algo que é basilar para a formação humana dele, né? Então, eu acho que a gente tem discussões que são anteriores, mas no que tange à perspectiva da tecnologia, assim como qualquer outro recurso, eu discuto muito isso com os meus estudantes no curso de licenciatura, qualquer recurso que eu for implementar nas minhas atividades em sala de aula, ele precisa vir em diálogo com o planejamento. Eu preciso pensar como aquele recurso está aliado ao propósito formativo que eu planejei naquele momento, com aquele objetivo educacional. Então, não é simplesmente eu utilizar o laboratório de informática, né, porque as aulas de matemática são enfadonhas, são cansativas, os alunos estão cansados. Então, vamos fazer algo diferente. Esse algo diferente não pode ser algo improvisado, como sendo só uma animação, uma alegoria para que aquela aula se torne um pouco mais atrativa. Até porque quando sair do laboratório de informática e voltar para a sala de aula, a gente volta para a aula tradicional. A gente volta para o mesmo contexto. Então, qualquer recurso que eu planeje integrar as minhas atividades em sala de aula precisa estar articulado com propósitos educacionais. Eu tenho que ter uma intencionalidade. Inclusive, quando eu vou utilizar, por exemplo, um filme, como tu mesmo falou. Não é só apresentar um filme, né, que não tenha relação com as discussões que eu quero construir naquele momento, né, daquela aprendizagem. Então, as escolhas pelo professor precisam ser escolhas conscientes e escolhas com intencionalidade pedagógica. São desafios imensos, né, que a gente tem aí pela frente quando a gente pensa em educação e esse uso da tecnologia. No próximo bloco, a gente vai falar com os professores, entender as dificuldades, né, que eles passam para usar essas tecnologias em sala de aula e começar a apontar caminhos para a gente pensar nessa solução de problemas. Então, fique ligado que a gente já volta. Olá, de volta aqui na Educação. Nesse episódio que nós estamos falando sobre tecnologia e uso em sala de aula. Nós já conversamos aqui para entender o que é isso, qual que é o cenário que nós temos no Brasil e no mundo. E eu, aqui em estúdio, eu estou recebendo a professora da UFG, pesquisadora na área de Tecnologia e Educação, Tecnologia e Formação Docente, a professora Janice Pereira Lopes, e também estou recebendo o professor e assessor pedagógico da Educação em Tempo Integral da Rede Estadual de Goiás, o professor Gustavo Bordigon Franz. A gente já bateu um papo aqui no primeiro bloco para entender os nossos cenários e agora é a vez de entender a opinião do professor. Qual que é a dificuldade que o professor tem quando a gente pensa em uso de tecnologia na sala de aula? Então, vamos acompanhar. Hoje viemos conversar com alguns professores sobre os desafios, práticas e experiências do uso da tecnologia dentro da sala de aula. Hoje, com o mundo cada vez mais digitalizado e a informação ao alcance de um clique, como os professores estão fazendo uso de ferramentas tecnológicas. Vem com a gente descobrir!
Professor, eu quero saber sobre o uso de tecnologia. Você usa tecnologia em sala de aula com seus alunos? Se sim, como usa? As tecnologias que a gente utiliza aqui estão mais relacionadas a videoaulas. Eventualmente eu faço uso de um material do Ser Goiás. Ele é destinado às escolas públicas estaduais, mas como eu tenho acesso, ele tem materiais prontos, né, para você poder aplicar em sala de aula. Não, dentro da sala de aula não. Agora a gente vai ter uma oportunidade de usar fora dela, né? Com esse espaço aqui que a gente está ganhando. Diariamente a gente usa a tecnologia em sala de aula, né? Em textos retirados da internet, várias fontes, em jogos. Sempre, não tem como a gente desvincular da internet, da tecnologia em si. Nós tivemos, né, fomos agraciados agora pela rede com esse laboratório de informática. E está sendo muito útil, porque eles estão produzindo pequenos textos, aguçando o gosto pela leitura, porque foi, né, visto por eles que para eles ter acesso, eles precisam estar alfabetizados, estar lendo no processo do raciocínio lógico, para desenvolver as técnicas que o programa oferece a eles, né? E isso aguçou o querer aprender. Então é muito útil. Professora, e você sente alguma dificuldade nesse uso de tecnologia? Se sim, conta pra gente qual é. Não, eu sinto, porque assim, na minha formação eu não tive, né, assim, aprofundamento nessa área. Então algumas dificuldades a gente vai ter. Na verdade, eu acredito que a gente vai aprender muito aqui também com os alunos. O básico, somente o básico. O que a gente adquiriu foi com a vivência, mas o básico eu tenho sim. A gente foi se adaptando à situação de acordo com que ela aparecia. As maiores dificuldades é a questão da inclusão digital. Muitos alunos têm facilidade, dominam tecnologias e outros não. E aí a questão do acesso na escola nós estamos tendo agora, a partir dessa semana. Já acompanhou aí alguns exemplos, algumas falas dos professores, né? A respeito desse uso da tecnologia. A gente tem alguns cenários aí que a gente vai discutir também, que é o mais forte é a questão da formação, né? Mas algo que me inquietou, professor Gustavo, é sempre a relação que os professores fizeram do uso da tecnologia em um laboratório de informática. Atrelar a esse uso, né, do computador específico, você precisa de um espaço, levar, né, a gente já estava comentando isso no bloco anterior, levar esses alunos para esse espaço. Como é que a gente pode pensar nesse romper, o romper desse processo de ensino-aprendizagem só ali no laboratório de informática, quando a gente pensa em tecnologia? Bom, eu acho que o grande segredo para isso é justamente não utilizar um espaço específico, né, para a utilização de computadores, de smartphones, mas integrá-los na sala de aula, né? Então, como exemplo, o poder público agora, o governo do estado, ele adquiriu diversos Chromebooks, laboratórios móveis, onde o professor consegue levar esse laboratório para dentro da sala de aula. Às vezes ele consegue levar também para espaços que não são tão formais como a sala de aula, o pátio da escola, embaixo de uma árvore, numa escola, um ambiente mais agradável, justamente para mostrar para o estudante que ele pode utilizar o computador de uma maneira pedagógica e não só no espaço do laboratório de informática, né? Eu acho que nós já superamos essa questão, pelo menos temos tentado superar essa questão, justamente para não criar o estigma do espaço do laboratório de informática, aquele espaço onde eu vou para ter uma aula diferente, né? E mostrar para o estudante e para os professores também que todos os espaços da escola são possíveis, né, para esse uso da tecnologia. A gente foi conhecer um laboratório de criatividade e inovação para a educação básica, o LabCri, que ele oferece formação continuada para os professores nessa área. Então vamos acompanhar esse exemplo e pensar que aí existe um caminho.
A LabCRI é um laboratório de inovação, tecnologia e criatividade, é uma parceria do MEC com a Universidade de Mato Grosso do Sul. Foi feito um investimento de R$500 milhão nesse espaço. Hoje nós temos 25 unidades da LabCRI espalhadas entre a América Latina e o Brasil. Mais próximo daqui que nós temos é Brasília. E ele é um espaço destinado exclusivamente para recompor a aprendizagem através da formação continuada de professores. A iniciativa veio pós-pandemia, verificando o uso da competência 5, que é a cultura digital, e o déficit desse conhecimento por área de alguns profissionais que sentiram alguma dificuldade em trabalhar com esses recursos. Então, destinar formações para alcançar as metas pactuadas no Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação foi justamente trabalhar com essas tecnologias, com esses recursos. A maior dificuldade é justamente colocar o que é componente curricular e o que é metodologia. Hoje nós sabemos que a robótica educacional, por exemplo, ela é uma metodologia, ela não pode se ocupar no espaço de um componente curricular. Hoje, dentro do CEP4, da nossa escola virtual, nós temos vários cursos voltados para a formação do professor, tanto para o aprimoramento, para o plano de aprimoramento do Estado, como para a execução na sala de aula. Hoje nós temos um curso de gamificação. O curso da LabCRI, esse encontro com os professores, ele tem duração de 8 horas. As outras 72 horas é um curso online, que foi pensado, escrito, elaborado para o coordenador pedagógico, para o tutor educacional poder conduzir esses projetos. Então nós temos um curso sobre um guia para o uso do Chromebook, que foi uma aquisição muito grande do governo, para todas as escolas, alunos de 9º ano e alunos de 3º ano. Temos também o curso de cultura maker, de gamificação, basta acessar as nossas plataformas da Escola Virtual do CEP4 e ter acesso a essa formação continuada. A gente acabou de acompanhar um bom exemplo de um local que você, aí, professor, professora que está nos acompanhando, pode procurar para ter um curso de formação continuada nessa área. Mas a gente também vai te trazer um exemplo de efetividade na prática do uso dessa tecnologia. A gente foi conhecer o professor Eurípedes. Ele é um professor de inglês aqui da rede estadual de Aparecida, de Goiânia, e ele usa os Chromebooks na aula dele. Vamos acompanhar como é que é esse uso. Meu nome é Eurípedes Garcia Batista, mas o pessoal me chama de Lipe. Eu sou professor de inglês aqui no CEPI, presidente Arthur da Costa e Silva. Mais recentemente, no pós-pandemia, nós recebemos um carrinho com os Chromebooks, um laboratório de informática, e os trago para a sala de aula, preparo aulas, umas aulas mais dinâmicas, fazendo uso de diferentes metodologias ativas, para fazer com que os alunos melhorem a aprendizagem. A dinâmica da aula de hoje, os alunos estão distribuídos em grupos, a fim de fazer leitura instrumental, fazer leitura de textos sobre rotina diária, usando diferentes recursos digitais, objetivando chegar no final da sequência didática e produzir o seu próprio texto sobre a rotina diária. Não é fácil, depende muito do professor, da proatividade do professor, do interesse do professor em conduzir, carregar o notebook, pesquisar, investir em pesquisa, em estudo, preparar material, preparar a aula, instigar os alunos a interessar pelas atividades, porque essa geração digital, eles não têm muito interesse em aprender, usar os recursos digitais para aprender em benefício próprio, mas sim para jogar, brincar em sala de aula. Então a função do professor é investir nisso aí, fazer com que eles se interessem pelo uso de tecnologias, recursos digitais, com objetivos educacionais, a sua própria aprendizagem. É o que eu faço em sala de aula. Quando eu estou com o Chromebook é mais tecnologia, mais avançado, nós aprende mais rápido, né? Eu gosto, porque quando os professores trazem os Chromebooks para a gente estudar digital, eu acho bem diferente. A gente, às vezes, até aprende mais do que com o caderno. Este é o website que eu criei, de onde parte todas as aulas.
Eu preparo as aulas, preparo o material, coloco no website e a partir daqui os alunos acessam e desenvolvem as atividades propostas. Aqui no site do 8º ano, onde estamos trabalhando a rotina diária, em uma sequência didática, os alunos produziram texto, usaram esse recurso, essa plataforma digital chamada Padlet, uma plataforma de contribuição. Cada um produziu o seu texto sobre a rotina diária, inseriu sua foto. Usar Chromebook aqui na sala de aula com o LIP tem sido uma oportunidade para o estudo de uma forma mais virtual e onde os estudantes podem aprender mais rápido e aprender mais palavras com facilidade. Eu procuro saber o que há de mais novo em tecnologia, estudo e trago para a sala de aula. Não é difícil trabalhar, desde que o professor tenha proatividade e queira se envolver com atividades de projetos em sala de aula. É muito gratificante, os alunos gostam muito, interagem, se interessam por fazer as atividades e facilita muito, tanto a vida do aluno quanto do professor. A tecnologia também está avançando e nossa escola depende dessa tecnologia para poder a gente aprender mais. A gente tem um bom exemplo, né, de um professor que soube utilizar a tecnologia e que não vai só utilizar aquele Chromebook, né? Ele faz uma plataforma, os alunos têm interação, tiram suas fotos, enfim, também se manifestam ali, né? Então exige um planejamento. Mas um ponto que ele destaca, que eu acho bastante interessante, é como trazer esse aluno que já está adaptado a esse uso tecnológico, né? De fato, os nossos jovens já estão dentro da tecnologia, eles já sabem, às vezes muito melhor que a gente, inclusive, utilizar as tecnologias, mas como fazer com que eles compreendam que naquele espaço o uso não é para diversão, ele é para estudo. Como é que a gente faz essa virada de chave com o estudante, professora Janice? Eu acho que o grande desafio é, outra vez, o professor, né? Outra vez é o planejamento, e a gente viu nesse exemplo aqui o professor, né, não é só levar o equipamento, ele tem todo um planejamento de construção de um ambiente como o Padlet, que é um ambiente de produção coletiva, né, em que os estudantes têm protagonismo, e eu acho que isso também é um grande diferencial quando a gente usa tecnologia. O estudante, por ser um sujeito que já lida bem com a tecnologia, ele se sente muito mais seguro, inclusive em propor, em sugerir, em interagir e construir a partir da sua experiência, né, em sala de aula, questões relacionadas ao aprendizado. Eu costumo dizer que a tecnologia, se ela está bem agregada a esse processo, o próprio estudante percebe essa naturalidade dessa transição. Porque no vídeo que a gente viu, nitidamente os estudantes estão com prazer de realizar aquela atividade, mesmo sendo uma atividade educativa, uma atividade avaliativa, de produção de conhecimento, de estudo, né? Então, a virada de chave está no planejamento, né? A virada de chave está em deixar claro que um instrumento, né, utilizado, o instrumento tecnológico, ele está atrelado a uma estratégia metodológica que foi pensada e pesquisada pelo professor. Não basta eu colocar os computadores e deixar os estudantes pesquisando, né, aleatoriamente na internet, porque a gente acaba não tendo nem uma finalidade específica. A própria pesquisa precisa ter um roteiro, né? E um desafio que a gente já começou a falar aqui é a inteligência artificial, que isso também está presente nas nossas vidas, é o assunto do nosso próximo bloco. Então fique ligado que a gente já volta. Olá, de volta aqui na Educação. Nesse programa que nós estamos falando sobre tecnologia dentro da sala de aula. A gente queria agora trazer um assunto que está nos nossos dias a dias, né? Frequentemente, já bateu na nossa porta, mas causa um pouco de espanto. E também temos que pensar em precaução. É a inteligência artificial. Por isso a gente foi conversar com um advogado especialista em direito digital,
o Rafael Maciel, que tirou algumas dúvidas a respeito deste uso de inteligência artificial, principalmente relacionado a dados. Vamos acompanhar o que ele falou para a gente. Nós temos várias camadas de segurança, porque IA é uma tecnologia, então você tem várias funcionalidades, né? Então a gente pensa desde, por exemplo, a escola escolher bem os seus fornecedores para que essas crianças não insiram dados em empresas que não são validadas, que não têm requisitos de segurança e podem usar essas informações para outras finalidades, como as próprias crianças e adolescentes também, que têm que entender os riscos de se utilizar outras ferramentas que às vezes nem sempre são aquelas disponibilizadas para a escola, pela escola, e que podem também gerar um uso ali, uma coleta de dados de forma perigosa, às vezes para usar depois para uma outra finalidade. E ainda tem a questão de você também entender que aquilo é uma ferramenta que também não é um oráculo da verdade, né? Então você saber que as suas pesquisas, pedido de produção de documento, ela sempre deve ser validada, pesquisada, orientada. Ela como um auxílio é muito boa, né? Especialmente as generativas, mas não dá para ignorar o aprendizado mesmo da escola, você checar essas informações, sob pena ali o risco de você usar algo que não seja verdadeiro. Então, o bom uso da inteligência artificial, né, professor Gustavo? A gente pensar que ela pode ser utilizada dentro da sala de aula, ela pode ser utilizada dentro da escola, mas com atenção. É isso mesmo? Isso, justamente. A IA ela é uma ferramenta como tecnológica como qualquer outra, como um computador, como a televisão, como um smartphone, e como o uso dessas tecnologias sempre parte do princípio sobre o como saber usá-los, né? Então, nós estávamos conversando aqui antes, né? A professora Janice muito bem frisou que a inteligência artificial ela traz uma grande capacidade de processamento de dados, então basta nós, professores, sabermos utilizar essas ferramentas aí na elaboração das nossas aulas, na correção de atividades, na mediação com os estudantes. É óbvio sempre, como o próprio advogado Rafael frisou, passando por uma curadoria ali humana, né? Uma pessoa, no caso da escola, o professor, sempre mediando ali os processos e fazendo a curadoria do conteúdo que é visualizado, que é exposto às crianças. A gente tem um bom exemplo de uso da inteligência artificial também dentro da sala de aula, é o caso da professora Thaisa, aqui, professora daqui de Goiânia, que utiliza a IA para potencializar os aprendizados de cada estudante. Vamos acompanhar o exemplo dela. Meu nome é Thaisa, sou professora de Ciências para 6º e 7º anos aqui do Colégio Marista e para o ensino médio trabalho com Química. Sou formada em Química, habilitada em Ciências e Matemática, mestre em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Goiás. O que eu mais gosto de utilizar é o Merge Cube, e dentro dele você tem tanto, como eu disse, os aplicativos já prontos, como você pode pegar a própria imagem que a criança faz, fotografar essa imagem, jogar num aplicativo externo, transformar isso numa imagem em 3D, por exemplo, e acoplar ela dentro do Merge para que a partir do cubo ele possa ver a própria imagem que ele produziu através do processo de criação. Nós usamos o Bing, alguns já tinham o hábito de estar usando o ChatGPT ou a Luzia, mas nós fizemos um processo de filmes. A ideia era, eu joguei um tema para eles. 6º anos estavam trabalhando com a parte de prevenção ao uso de drogas, lícitas e ilícitas, e 7º anos estava trabalhando com meio ambiente, principalmente voltado para a questão dos biomas. Então e a poluição, né? Como preservar esses biomas. Então a ideia era criar um cartaz de um filme, dividir eles em equipes, e eles faziam esses cartazes jogando. A ideia do Bing é justamente porque ele te dá a questão da formação da imagem do jeito que você quer. E aí você inclui o estilo de filme que você idealizou. E aí a sinopse ele podia utilizar a parte do ChatGPT. Perfeito. Só que ele não pode simplesmente pegar o texto do jeito que está lá e colocar. Porque, como eu disse antes, eu valorizo o processo de criação. E a gente sabe que nós não podemos nos tornar reféns das máquinas. A ideia não é que o aluno deixe de escrever. A ideia é ele olhar o que está sendo proposto ali, criticar,
usar aquilo que realmente ele considera útil para poder montar o seu próprio e não pegar o texto já pronto. É perceber que se ele não der a informação de forma correta, a imagem vem errada. Se ele escrever de forma errada, a imagem vem toda truncada, sabe? Vem toda deformada, assim como o próprio texto. Se ele não colocar direitinho a informação que ele quer, se ele não botar uma vírgula no lugar, o texto também não vem da forma necessária para ele. Então, é aprender a usar a inteligência artificial com consciência para o seu benefício e não para se tornar um escravo dessa ferramenta ou se tornar obsoleto, né, e substituível por ela. Eu acho muito bom, porque para mim a gente precisa ter várias fontes, vários jeitos de pesquisar, e para mim um desses jeitos é a tecnologia, porque é uma forma resumida de explicar o que a professora explica no caderno e no livro. A tecnologia, ela tem que ser nossa parceira e não nossa inimiga. Então, se o aluno já está acostumado a utilizar isso, não sou eu que vou falar para eles, olha, guarda isso porque não dá certo. Eu preciso mostrar para ele o jeito certo de usar, ajudá-lo a entender quando usar e quando não usar, quando eu posso, quando eu não posso, para que não se torne um problema lá na frente, para que não vire um vício. E o objetivo principal é esse, né? Essa educação e reeducação. A gente trouxe mais um exemplo, né, desse uso dentro da sala de aula, especificamente agora pela inteligência artificial. Professora, mas a professora Thais levanta um ponto interessante. Ela fala que ela utiliza a inteligência artificial dentro da sala de aula, ela utiliza essas ferramentas, mas ela estimula a produção daquele aluno e a criatividade daquele aluno. Como é que a gente pode pensar nesse sentido? Mais uma vez a gente volta na questão do planejamento? Exatamente, tem a questão da intencionalidade, né? A fala da professora deixa muito claro qual é o objetivo que ela traça, né, para as atividades que realiza em sala de aula utilizando o recurso tecnológico. Né? Conseguir perceber, né, quais são essas potencialidades, deixar isso claro para o estudante, mas ao mesmo tempo criar nesse estudante o hábito de criticar e avaliar a qualidade daquilo que ele recebe, principalmente como ela trouxe o ChatGPT, né? O ChatGPT, assim como outras ferramentas que devolvem as respostas para as perguntas que a gente faz, essas respostas nem sempre são 100% fidedignas. Na maioria dos casos não são, porque são compilados de informações que são articuladas de maneira artificial, né? É inteligência artificial. É um banco de dados. Exatamente, é um banco de dados. Então, eu preciso ter clareza com relação, primeiro, ao modo como eu faço e elaboro esse questionamento, né? O modo como eu insiro a pergunta vai caracterizar o modo como essa ferramenta me devolve a resposta. E, ao mesmo tempo, ter um olhar crítico em relação à qualidade daquilo que eu recebo. Porque muitas vezes esse texto ele vem sem contexto, né? São junções de informações. Então, se eu preciso dessa informação para avaliar determinado contexto específico, essa inteligência não dá conta. São caminhos que a gente tem que pensar, né? Mas agora a gente vai falar de uma coisa, de um quadro que aquece o nosso coração. É a hora do Educação que dá certo. E se a gente está falando em tecnologia, não tem como falar em tecnologia hoje em dia e pensar em novos caminhos profissionais. A gente foi conhecer uma escola que já fala muito sobre o que nós estamos conversando aqui hoje nesse programa. A gente está falando sobre a Escola do Futuro. Vamos acompanhar como é que funciona essa escola aqui em Goiás? Ela traz um bom exemplo de educação e tecnologia. Meu nome é Vinícius Seabra, sou diretor da Escola do Futuro Luiz Rassi, aqui em Aparecida de Goiânia. A Escola do Futuro ela surgiu como um projeto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, onde a proposta é levar tecnologia, gestão, um novo mercado de trabalho para as comunidades em estado de vulnerabilidade social, especialmente jovens e pessoas que tenham interesse de entrar no mercado de trabalho a partir dessa perspectiva de tecnologia.
A Escola do Futuro era um projeto que eu não conhecia. Eu conhecia em si o espaço, já ouvi falar bastante do espaço, só que eu nunca tive a dimensão do que é a Escola do Futuro. A partir do momento que eu entrei na instituição, junto com o CEPI, eu tive a dimensão dos cursos e eu estou conseguindo até conseguir o trabalho que eu sempre tive vontade de fazer, que é mexer na área técnica de TI. A Escola do Futuro, ela nos prepara tanto para o mercado de trabalho, como para um futuro realista, onde nós vamos viver com a tecnologia em dia, né? E isso impactou na minha vida, que eu estou sentindo a realidade de um futuro próximo. Ela trouxe muitas motivações para mim na área da robótica, que eu gosto muito, e eu aprendi coisas novas, tipo, de empresas, de poder crescer na vida. Mas a Escola do Futuro ela foi pensada de uma maneira em que a tecnologia ela perpassa tanto os cursos majoritariamente de tecnologia propriamente dito, como desenvolvimento web mobile, por exemplo, lógica de programação, ciência de dados, entre outros, mas também nos de gestão. Então a gente pega hoje empresas digitais, marketing, mídias sociais e tantos outros cursos e integra a tecnologia com inteligência artificial e outros recursos de tecnologia para melhorar a performance das empresas. Olá, eu sou Estevão Santos Cavalcante, eu sou professor na Escola do Futuro Luiz Hasse de Aparecida, sou professor de curso técnico de ensino médio aqui. Eu ministro aulas de principalmente front-end, tecnologia, lógica e sociedade. Então, com meus alunos, a gente está realmente integrando, né, todos os nossos conteúdos, que seja matemática, inglês, com a computação em si. Também a gente tem cursos aqui em envolvimento de robótica, que a gente sempre utiliza, né, a programação, no caso hardware, software, tudo que eles fazem, né, que é para alguma utilidade na própria vida deles, que seja fazer um carrinho autônomo, ou uma bengala para cegos, ou então um site para um desenvolvimento de uma empresa, de marketing, ou qualquer coisa do tipo. Olá, me chamo Thales Bruno Santos, sou professor de front-end aqui da Escola do Futuro Luiz Hasse, situado em Aparecida de Goiânia. Temos observado uma excelente evolução na questão do ensino de matemática e até mesmo em outras disciplinas que sempre envolvem a questão lógica mesmo, né? Então o aluno ele começa a ter mais facilidade na compreensão de alguns conteúdos, inclusive um pouco mais complexos, devido à questão de sempre estar exercitando, né, a questão do aprendizado ali da lógica, da matemática, sempre bem relacionados ali. A gente observa que a tecnologia ela efetivamente transforma a realidade de aprendizado dos alunos. Então a gente consegue hoje ter metodologias ativas, a gente consegue ter hoje estratégias e recursos tecnológicos sendo utilizados dentro das aulas e isso favorecendo o processo de aprendizagem e captação de conteúdo por parte dos alunos. Então a gente percebe hoje que a tecnologia ela é eficaz e transforma efetivamente a maneira de ensino dentro das escolas do futuro. Essa oportunidade de estudar tecnologia em lugares periféricos em que eu não poderia ter acesso, ela é muito importante, porque não basta apenas falar de tecnologia, temos que construir pontes. Então, a partir do momento em que eu tive uma oportunidade de aprender mais sobre tecnologia e mostrar que ali também era o meu lugar, eu pude ir em busca de uma universidade, eu pude ir em busca de outros cursos. E a Escola do Futuro faz isso, ela te proporciona essa ponte, ela marca ali o início de você não só conhecer tecnologia, mas se aprimorar. É uma escola que também acolhe a comunidade, então tem vários projetos que acolhem a comunidade aqui dentro. Então, assim, a ampliação que a Escola do Futuro deu na minha vida, né, me proporcionou foi muito grande, não só na parte educativa, mas até como ações sociais e uma forma de pensar em agregação de comunidades. O benefício mais claro é a empregabilidade. Então, eu já tenho hoje vários ex-alunos de cursos técnicos que começaram com a Escola do Futuro em 2021. Boa parte deles já conseguiram arrumar emprego nas áreas em que eles formaram, tendo remuneração, por exemplo, de R$12 mil. Então, o que a gente sempre diz é que a perspectiva maior e prioritária é fazer esses alunos que não tinham perspectiva de ganhar bem ou de estar numa profissão desejável no mercado de trabalho do século XXI, hoje eles conseguem. Isso é real dentro das escolas do futuro. A minha vontade em si, a princípio, é trabalhar com programação home office, poder trabalhar na minha casa, no meu conforto. Atualmente, esse é o meu objetivo. E a Escola do Futuro me ajuda porque ela cede os cursos. Então, é algo que eu procuro realmente. Meu sonho profissional é me formar na área de engenharia e acho que a escola me ajuda muito com isso. Um
bom exemplo aí de como a tecnologia pode mudar a vida das pessoas, né? E esses alunos que, além de conhecerem, estão aprendendo a utilizar essa tecnologia para se profissionalizar, né? Então, um bom exemplo aí, né, professora Janice, professor Gustavo, de como que isso pode afetar de fato a vida dos estudantes. Você aí de casa, que tem um bom exemplo de casos que deram certo, mande pra gente aqui em nossas redes sociais, mande pra gente que a gente vai gostar de saber do seu exemplo, da sua escola, do exemplo do seu bairro, da sua cidade, que a gente vai até aí conferir. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui, um papo que passou rápido, que a gente trouxe pontos extremamente importantes quando a gente pensa em tecnologia, um assunto tão atual, e educação. E eu queria pedir para vocês uma última dica para o professor, para a professora aí de casa. Qual que é a dica que você, professora Janice, dá para esse educador que nos assiste, né, a respeito desses assuntos que a gente trouxe aqui, que são tão atuais, né? Eu acho que a principal dica que eu posso deixar é não ter receio da tecnologia, né? Não ter medo de que a tecnologia, em alguma medida, vai substituí-lo ou substituir o papel que esse professor desempenha em sala de aula. E, ao mesmo tempo, buscar, né? Buscar formações, né? Como a gente viu na reportagem anterior, buscar recursos. A gente já tem muitos materiais que estão disponíveis, né? Muitas vezes o professor ele fala, nossa, eu não tive esse acesso a esse conhecimento na formação, na graduação. E é impossível a gente esperar que a graduação dê conta de todas as variações, né? De possibilidade, de atuação e os desafios do próprio cenário da escola. Então, a minha sugestão é procurem, né, formação, se tenham realmente interesse em articular, e eu acho que mesmo que a gente não tenha interesse, em algum momento seremos chamados a isso, porque senão a gente acaba criando um abismo ainda maior entre professor e estudante, né? E esse estudante e esse professor em relação à própria realidade, mas buscar conhecer um pouco mais, né? Começar ali com estratégias mais simples, né? Com recursos que comecem a trazer para esse professor muitas vezes um encorajamento e a segurança. Muitas vezes o que eu percebo que é muito mais insegurança do professor, porque inevitavelmente algum estudante vai saber muito mais do que ele lidar com aquela ferramenta, e eu acho ótimo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, o professor não precisa saber tudo, né? A gente sabe algumas coisas, e eu acho que essa troca, inclusive, enriquece esse diálogo, né? Esse movimento da formação que se dá em sala de aula. Então, eu acho que a principal dica é não tenham medo. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professor Gustavo, também. E a sua dica final? Bom, a minha dica, eu acho que na verdade, é um conselho para os professores, que é se deem o luxo de errar, de tentar, né? Essas ferramentas tecnológicas, elas não são tão fáceis de se implementar, elas requerem um planejamento, elas requerem uma preparação, mas você não precisa estar 100% preparado para começar a implementá-las, né? Então, busca a formação, aprendeu alguma coisa num vídeo, numa aula, já tenta implementar em sala de aula, porque aí você já vai ter o feedback do seu estudante, ver o que dá certo, o que dá errado, como adaptar. Então, eu acho que nós estamos numa posição hoje na educação onde o professor ele não é mais o detentor pleno do conhecimento, e eu vejo isso como uma coisa muito boa. Tira um peso das costas do professor, né? Nós não somos mais aquelas pessoas que ficam na cátedra lá e somos os donos da sabedoria e que transmitimos isso para o estudante. Não, a educação é um processo social que ocorre em conjunto com os estudantes, com os professores, e nós temos que se dar esse luxo, né? Às vezes, de aprender junto com os estudantes, de errar junto com os estudantes. Eu acho que isso traz um aprendizado muito mais orgânico, muito mais benéfico para todos os envolvidos. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, e você aí de casa, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer recebê-los aqui. Mas fique ligado, o programa de hoje está acabando, mas essa temporada nós estamos falando sobre escola do presente, então no próximo programa a gente continua com esse assunto. Até mais!